o meu filho, que na época tinha 17 para 18 anos, já estava dentro do curso de engenharia, já tinha entrado na engenharia mecânica. Ele, como todo rapaz, queria ter uma moto. A gente era contra, meu marido e eu dizíamos que a gente não devia facilitar o destino. Mas ele foi trabalhar, consertar pranchas de surf numa oficina, e consertou a dele também, de graça, claro, né? E aí ele conseguiu comprar uma moto usada, pequena, mas usada. Nessa da moto usada, tinha que consertar muita coisa, porque pagou barato e tal. Trocou o cano de escape e foi dar uma volta pela redondeza. Quando ele vinha subindo a uma avenida que chama Sandoval, lá próximo da nossa casa, ele bateu com a roda dianteira na ilha do centro, eu creio que em razão de um táxi que praticamente o empurrou para ir mais para a esquerda, e ele, de correr fora do alcance do táxi, bateu na central e foi parar numa árvore que tinha no meio. Ficou desacordado lá, encheu de gente, mas ninguém fazia nada. Aí uma senhora humilde, moradora lá, ela viu que tinha numa esquina próxima de uma padaria, que hoje nem existe mais, uma ambulância. Você vê como as coisas são assim imprevisíveis, né? Um desastre e uma ambulância. Ela foi lá, chamou o pessoal da ambulância, puseram ele na ambulância e ela pôs a moto dele na casa dela, tanto que eu até hoje vou visitá-la e a gente mantém uma amizade. E levou meu filho para o hospital. Eu não sabia disso. Não tinha ideia, eu estava trabalhando, né, no centro empresarial. Bom, aí do hospital, alguém me ligou dizendo que ele estava lá e que tinha essa senhora e tal. Certamente ela tentou me achar e conseguiu, né? Bom, meu filho foi parar numa UTI. Não me deixaram vê-lo. E ficou por 5 dias nessa UTI. E na época não se entrava na UTI. Então, a essa altura dos acontecimentos, eu trabalhava feito um zumbi. No meu trabalho, os americanos tinham as suas secretárias. Uma delas, Leila Bechara, que hoje já está com Deus, me ligou e disse, olha, o Mr. Remhild precisa disso, disso, daquilo, a Mrs. Jean, que é a esposa dele. Enfim, eu tinha que prover as necessidades dos meus expatriados, né? Aí eu disse, tudo bem, vou providenciar. Leila, por favor, reze do seu jeito. Porque eu sabia que ela não era católica como eu, enfim, mas ela tinha uma espiritualidade própria. Eu falei, reze do seu jeito, porque eu estou aqui trabalhando, mas meu filho está na UTI há 5 dias já e eu não sei mais o que pensar. Aí ela me deu 3 números de telefone. Eu liguei, no primeiro número já fui atendida por uma das secretárias do senhor professor Rubens Oliveira Queiroz. E foi muito bem atendida e imediatamente me passou para o professor Rubens. Ele falou, que hora você almoça? Falei, 12:30. Ele falou, venha e traga junto com você a Leila. Eu tive alguns telefonemas para atender, eu liguei para a Leila e ela já havia saído para almoçar. Ela ia com um pessoal colega, lógico, né? Não sabia da minha necessidade. Aí havia uma senhora que, por obrigatoriedade, prestava serviços para mim de máquina, porque ela também sabia inglês e tinha pouco trabalho junto ao chefe dela. Então, escalaram essa senhora para me prestar serviço. Ela não gostava muito disso, não, sabe? Mas eu sabia que ela também era mais ou menos dessa formação, né? Espiritualizada e tal, não sei se espírita. Mas ela
quando eu contei para ela por que eu estava convidando, ela se prontificou. Fomos as duas lá no Bloco G, que era o bloco central do Centro Empresarial, do qual o professor Rubens ocupava praticamente um andar inteiro, e sendo uma área super cara, eu imaginava a posição dele, né? Devia ser uma posição muito importante. Me recebeu, nós fomos encaminhadas a uma sala imensa com vários ambientes, ele nos acomodou num ambiente de canto e ficou de frente para mim com uma poltrona, enquanto a minha companheira ficava do meu lado, numa outra poltrona. Aí ele virou para mim e falou assim: Neuci, eu fui educado por pastores, mas eu aprendi a cultuar a divindade feminina. Ele chamou Nossa Senhora de divindade feminina, que o catolicismo não chama de divindade, né? Divindade seria só Deus mesmo, né? Mas, enfim, a Mãe de Cristo. E eu comecei a rezar o Pai Nosso, que ele me pediu, e a Ave Maria. Rezei de todo o meu coração. Quando estava no meio da Ave Maria, ele falou: Neuci, eu estou vendo teu filho. Teu filho não está mais na UTI. Teu filho está no quarto com mais 2 rapazes. E ele está bem amassadinho. Nunca esqueci desse bem amassadinho. Ele tem um corte sobre a sobrancelha esquerda com vários pontos, mas não perdeu a visão. Ele tem um ferimento no ombro que deslocou praticamente uma parte que liga o ombro ao pescoço, e ele está com o braço paralisado. Mas ele vai se recuperar em 90%, 95%, porque ele tem muita força de vontade. E eu estou gostando muito do que eu estou vendo. É uma pessoa muito boa e ele realmente é uma pessoa que vai se recuperar pela força de vontade. Para uma mãe que está assim, desconsolada, você pode imaginar o que foi isso, né? Eu realmente fiquei assim mais sossegada, mas aí eu disse para ele: mas eu não vejo meu filho há 5 dias. Ele falou: vai lá hoje que você vai ver. Eu falei: mas eu saio daqui às 5 da tarde, não é horário de visita no hospital, não vão me deixar eu ver. Ele falou: não, vão sim, você vai lá, identifica, fala quem é seu filho, você vai vê-lo. Era um dia chuvoso, assim, feio, sabe? Aí meu esposo veio me buscar, que na época eu ainda não podia estacionar lá dentro, que eu ainda não era uma pessoa que estava realmente dentro do trabalho, eu era terceirizada, né? Aí nós fomos até o hospital, chegamos lá, fomos bem atendidos, nos encaminharam ao quarto e foi como ver um filme pela 2ª vez. Estava ele lá, todo machucado. E, enfim, com aquele corte em cima da sobrancelha lá, cheio de pontos, e meio mal sentado na cama, mas sempre querendo me sossegar. Não, mãe, eu estou bem, sabe como é? Ele sempre foi assim, muito carinhoso. E esses 2 rapazes estavam lá junto com ele. Bom, o que eu posso dizer para vocês é que, a partir de então, a minha cabeça mudou. Porque eu fui educada para não mexer com nada que não fosse a religião católica e tal, a desconfiar de qualquer coisa que se falasse acerca de extrasensorialidade e tal. Mas aí eu percebi que existe algo mais do que nós e do que essa vidinha que nós temos aqui na Terra, sabe? E eu agradeço de todo o coração o que aconteceu comigo. Depois eu fiz com o professor Rubens curso de Silva Mind Control, que ele dava na época, e levei meus filhos todos para fazer também. E todos se sentiram bastante bem com esse curso. Agora, isso faz muitos anos, e
a gente é um pouco preguiçoso ou então se ocupa muito de outras coisas e deixa para lá essa parte de desenvolver a parte mental, né? Que, segundo ele, todos nós temos, né? Mas é uma pessoa que nunca mais vai sair da memória. E isso eu conto para quem quiser ouvir, que realmente existem pessoas com melhores dotes ou mais bem dotadas do que outras, mas sempre com uma finalidade. E isso está aqui no meio da gente, nessa terra.